Alô? Bom dia a todas, todos e todes que acompanham a última mesa do nono encontro da Compolítica, esse evento que marca os 15 anos da associação. É uma honra e uma felicidade imensa, em termos pessoais e profissionais, poder conduzir essa mesa. As mulheres fazem parte da história dessa associação e é a partir de suas vozes que gostaríamos hoje de rememorar a história da fundação e os desafios atuais e futuros da área. As mulheres estiveram desde a primeira composição da diretoria em todas as chapas. Rosley, Vera, Milena, Luciana, Alessandra, Kelly e Danilo. E logo mais Isabelle e Michele. Em 2021, todas as premiações foram mestras e professoras doutoras. Mas não apenas. Das 19 premiações, contando as menções honrosas, desde 2013, quando o prêmio surgiu, 17 foram recebidas por pesquisadoras mulheres. Quase a metade de nossos grupos de trabalho é coordenado exclusivamente por pesquisadoras e outros em parcerias. A revista da Compolítica é composta por uma equipe majoritariamente feminina. A essa presença se soma o aumento documentado dos estudos de gênero como interface crescente na agenda da comunicação e política brasileira. É uma alegria hoje poder ouvir um pouco das histórias pelas vozes das nossas primeiras presidentas e vice-presidentas. Chamo agora Rosley Maia, que é professora titular de Comunicação Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Ela tem doutorado em Ciência Política pela Nottingham University, do Reino Unido, e é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública, MUFMG. Ela é autora de Deliberation Across Deeply Divided Societies, com Jürgen Steiner, Maria Clara Jaramillo e Simona Mameli, pela Cambridge University Press de 2017. Recognition and the Media, de 2014, pela Palgrave Macmillan. Deliberation, the Media and Political Talk, 2012, da Hampton Press. Media e Deliberation, de 2018, pela Fundação Getúlio Vargas. Comunicação e Democracia, com Wilson Gomes, de 2018, pela editora Paulus. Seu trabalho foi publicado em periódicos como European Political Science Review, Political Science, Political Studies, Journal of Public Deliberation, Human Communication Research, Policy Studies, Journal of Computer Mediation Communication, International Press Politics, Representation, Journal of Political Power. Atualmente é editora associada do Journal of Communication e do Journal of Information, Communication and Society. Agora, Vera Chaya, professora do Departamento de Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, pesquisadora do NEAMP, Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do CNPq e da FAPESP. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com a tese A Liderança Política de Jânio Quadros, 1947 a 1990, e tem título de livre docência obtido também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a tese Imprensa e Câmara Municipal de São Paulo, 1989 a 1996, e tem pós-doutorado na Universidade Rei Juan Carlos da Espanha. Maria Helena Weber, professora, orientadora de doutorado, mestrado e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é bolsista pesquisadora do CNPq e coordenadora do Núcleo de Comunicação Pública e Política e do Observatório de Comunicação Pública. Ela é integrante do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Alessandra Aldé é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC do Rio, em 1991, fez mestrado e doutorado em Ciência Política na UPERJ. Entre 2015 e 2016, realizou estágio pós-doutoral junto ao Latin American Center da Universidade de Oxford. Atualmente é professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Grupo de Pesquisa Tecnologias de Comunicação e Política. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, Compolítica, no biênio 2013-2015, e é editora da revista Compolítica desde 2011. E a mediação vai ser de Raíssa Sarmento, que é doutora em Ciência Política pelo UFMG, professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, onde coordena o GCODES, Grupo de Pesquisa em Gênero, Comunicação, Democracia e Sociedade, e é vice-presidenta da Compolítica.
Obrigada, Pedro, pela apresentação. E queria dizer da alegria que é mediar essa mesa e da emoção que é também estar junto de 4 das nossas ex-presidentas ou vice-presidentes. Queria saudar, né, também aqui Luciana Veiga, Kelly Prudêncio, Dani Lacal, que estiveram também nas gestões anteriores e fizeram essa associação também se desenvolver. Queria saudar junto, né, minhas colegas Isabelle Mitoso e Michele Massuquin, que assumem a partir desta tarde a Compolítica. As mulheres estiveram nessa história a todo momento, né, e para abrir essa mesa eu gostaria de usar uma frase, uma sentença muito famosa dos movimentos por inclusão: nada sobre nós sem nós. Eu queria, então, chamar a Rosilei Maia para contar, a partir, né, da sua visão de toda a sua trajetória, um pouco da história da Compolítica e agradecer de antemão. Rosilei Maia, da UFMG, nossa primeira vice-presidenta ou presidenta a falar nesta manhã. Obrigada, Pedro. Pessoal, é uma honra e uma felicidade muito grande participar dessa mesa, sobretudo com esse tipo de proposta que permite recuperar vários aspectos da trajetória, não só minha, mas de grandes amigas, colegas e mulheres maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu pensei em... Pode começar. Eu pensei em apresentar algumas questões, recuperando a história da Compolítica, onde a história pessoal, biografia das pessoas se cruzam e constituem instituições. Eu sempre gosto de falar que as instituições, quando nós já as vimos constituídas, têm um ar de existência própria, como se tivesse vida própria, estatutos próprios, dinâmicas e práticas rotineiras estabelecidas, e quando participamos da criação das instituições, ou criação dos estatutos, das normas, né, das revistas, toda essa vida das instituições está associada à vida de pessoas reais, concretas, com seus dramas próprios, suas ansiedades, aflições, alegrias. Então, eu pensei nessa mesa mostrar esse imbricamento, né, em diferentes eixos. Primeiro, um imbricamento entre gerações, né, diferentes gerações de pesquisadores, de estudantes, bolsistas de iniciação, que passam pelo mestrado, doutorado, tornam-se professores, tornam-se presidentes das associações, uma conexão entre áreas, né, no caso da comunicação e da política. Eu acho que a nossa associação tem uma característica muito específica, que é associar a política com a comunicação. Este, de fato, é um campo inovador, relativamente recente, que tem identidade própria em diferentes países e é fruto do esforço concreto e específico de pesquisadores, tanto da ciência política quanto da comunicação, para estabelecer um diálogo afinado, sólido, bem fundamentado, como parceiros. Isso não é tão simples, muitas vezes é o almejado, mas na prática, a linguagem dos mundos, dos conceitos, das culturas de diferentes áreas, muitas vezes se transformam em barreiras e não em pontes. Então, eu acredito que a nossa associação tem esse mérito de fato, congregar no trabalho da cozinha, no trabalho da cozinha da pesquisa, no trabalho dos congressos, das mesas, das discussões, pesquisadores né, das duas áreas de conhecimento. E o terceiro eixo que eu gostaria de destacar nessa minha fala é que, por trás, né, do mundo institucional e acadêmico, há a vida e a biografia das pessoas que se cruzam com todas as complexidades e diversidades da vida de cada um e a vida de todos nós, quando a gente pensa numa comunidade acadêmica, em grupos de pesquisa, em trabalhos colaborativos, em intercâmbios e sanduíche, estágios no exterior, receber
convidados e pesquisadores, ou seja, criar uma comunidade viva, feita por pessoas reais, né, que somos nós. Então, por fim, né, como o mote da mesa é a visão das mulheres, eu dei uma certa ênfase aqui para destacar a diversidade de mulheres que fazem parte dessa história coletiva e dessa vida comum e desses cruzamentos que se dão em diferentes tempos, locais, instituições e gerações, né? Então, eu vou começar falando da minha própria trajetória, rapidamente, para mostrar esses imbricamentos na minha própria pessoa, né, e na minha própria vida, e como isso depois também perpassa diferentes etapas de institucionalização, associada com política, associada aos trabalhos que nós desenvolvemos hoje, ou a outras gerações que estão aí à frente de vários projetos, programas de pós-graduação, e aí finalmente, a história coletiva. Eu adianto que eu fiquei um pouco receosa em apresentar esses slides, porque eu recuperei coisas do meu arquivo pessoal. Eu tenho certeza que, muito provavelmente, eu estou fazendo injustiças, porque é impossível contemplar a diversidade de pessoas que são importantes, relevantes, e que, por algum motivo, não estão presentes em certas fotos. Então, eu corri o risco e assumo a responsabilidade, né, já me desculpo, sabendo de antemão que eu estarei fazendo algumas injustiças, porque eu fiquei horas e horas procurando, mas assim, não tive tempo de organizar, mas eu achei que valia a pena tentar mostrar através de imagens essas pessoas, essas histórias, essas biografias. Pode começar aí, por favor, Pedro. Projetar. Então, acho que a primeira questão importante é fazer tributo às mulheres que vieram antes, né? E no meu caso foram uma professora da ciência política, a Guida Vieira, na Fafiche, a Maria Ceres Espínola Castro, que teve um papel importante na construção da Compós, e muito atuante, colega da professora Vera França. Eu era uma geração, né, posterior, fui aluna de ambas, e ambas tiveram um papel muito importante na minha visão de mundo, de pesquisa. Eu fui estudante de iniciação da professora Maria Ceres, e são as mulheres inspiradoras da minha graduação. Pode passar, Pedro. Na sequência, eu fui fazer mestrado e doutorado na Inglaterra, trabalhei com John McClellan, da ciência política, já me interessei de imediato pelo aspecto mais cultural, histórico e filosófico da ciência política. Pode passar. Aqui eu deixei uma página em branco, porque tem uma lacuna aí de 10 anos, desde o meu doutorado em 92 até eu ingressei na UFMG em 95, e tenho fotos aqui de 10 anos depois. Então, essas são as primeiras fotos que eu acho que marca um encontro prévio para a gente pensar a compolítica, que foram umas jornadas que o meu grupo de pesquisa, o M, já naquela época, já tinha esse nome, Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública, conversando com pessoas da Compós, especialmente o Wilson, que também tinha um grupo e interesses semelhantes, resolvemos a fazer encontros que a gente chamava de jornadas. No ano subsequente, nós conseguimos um PROCAD, e nessa época são várias pessoas, né, o Ricardo Fabrino, Ângela Marques, Dilvan, Sivaldo, Simone Rocha, que foi essa primeira grupo que discutia e trocava questões. E nessa foto aqui, do lado, a professora Maria Ceres, né, a Ceres, minha querida amiga, estava presente. Pode passar. Na sequência, outras fotos que vieram ainda mais ou menos no mesmo período,
em 2007, a gente sempre alternava um semestre em Salvador, um semestre em Belo Horizonte. Pode passar. Aqui, peraí, só um instantinho, volta, por favor. Assim, como eu falei, né, são várias gerações. Quando eu olhei para as mesas da abertura do Congresso, eu vi várias pessoas que agora são professoras, colegas, palestrantes, que têm seus próprios grupos de pesquisa, que estão dando palestra, que é a Rafael Sampaio, a Regiane, Vanessa, Diógenes Licarião. Vanessa, nessa época, era estudante de iniciação científica, já participava dessas jornadas, e o nosso querido colega Wilson Gomes, ao lado de Camilo e Dilvan. Pode passar. Aqui são as produções dessa época, né, entre deliberação, mídia e deliberação, e questões de democracia, os trabalhos que eram fruto das reflexões, né, coletivas e do grupo dessa época. Pode passar. E, portanto, nosso primeiro Com Política foi em Salvador, em 2006. O Wilson, nessa época, nós constituímos a primeira gestão, o Fernando Azevedo como secretário, o Wilson Gomes como presidente, eu como vice-presidente. Foi um congresso, como o Wilson brincou, de 1,99, e foi fabuloso, porque, ao final, tivemos acarajé no pátio da UFBA, com uma felicidade enorme, porque estávamos, de fato, construindo uma associação e que já tinha o primeiro congresso. Pode passar. Pode passar, Pedro. Ops, volta. Aqui foi o segundo encontro no ano seguinte, em 2007, em Belo Horizonte. Já foi um congresso com um pouco mais de tempo para ser organizado. Aqui eu tenho a foto do dia seguinte, com Mauro Porto e Milena, e famílias. Eu falei que essas fotos, né, imbricam aí a vida pessoal e a vida institucional, acadêmica. E eu acho que esse é o lado melhor, talvez, da academia, são quando aquilo que é significativo na vida acadêmica transpira para a vida pessoal, da própria família, dos próprios amigos, e nos tornamos, de fato, pessoas queridas e amigas na vida do dia a dia. Então, Milena, Mauro Porto, desde essa época, pode passar. No ano seguinte, o Com Política foi na PUC de São Paulo, sob o comando da nossa colega, que está na mesa, Vera Chaia. Aqui eu recuperei o documento que pedimos para pedir auxílios. A Vera circulou entre nós, eu achei curioso olhar, né, a comissão executiva, né, sob comando da Vera Chaia, o Fernando Azevedo, Rosemary Segurado, e a lista ali da comissão científica. Pode passar. Pode passar. Isso também foi uma surpresa. Ops, volta. Foi uma surpresa, porque esse foi o rascunho para a criação da revista Com Política, que circulamos entre nós. A data do meu e-mail, né, desse documento, está de 2008, e aqui também é curioso ver o conselho científico, né, como Milena disse, aquela geração, né, lá do Afonso, Alessandra, Adolfo, Fernando Azevedo, Latman Beltman, Luísa Matos, Jorge Almeida, Miguel, Marcos Figueiredo, a Milena, Mauro Porto, Otto Jambeiro, eu, Simone, Sônia Serra, Vera Chaia e o Wilson. Pode passar. A revista tinha um nome estranho, né, depois ficou muito melhor, Com Política. Aqui eu vou falar um pouco da minha trajetória, já devo estar estourando o tempo, vou falar muito rapidamente. Como eu disse, são conexões entre áreas de conhecimento, ciência política e comunicação. Eu foquei, sobretudo, em duas áreas
de pesquisa e de investigação, que é deliberação e reconhecimento, sempre olhando para as questões de dimensão conceitual, normativas, controvérsias, debates teóricos, associado aos estudos da comunicação, pensando em problemas empíricos para ancorar com pesquisas que são frutos verdadeiros do esforço de muitas pessoas. Quando eu falei, é impossível pagar tributo a esse grupo grande de pessoas que trabalha, que tem interesses comuns e que leva a pesquisa adiante, que faz, né, a universidade, produz o conhecimento, pessoas de carne e osso com todas as felicidades e aflições. Aqui são os diferentes livros, né, sobre deliberação, reconhecimento e sistema em deliberação em sociedades divididas. Pode passar. Aqui eu comecei a falar assim, bom, então vamos mostrar essas pessoas que são essas histórias aí coletivas se cruzando. Então aqui, né, 10 anos depois de eu ingressar na UFMG, 2005, pode passar. Aqui também, 2008, eu não tinha, assim, eram muitas fotos, eu selecionei poucas, mas eu vou apresentar, sobretudo, esse Instituto Lodge, que é um instituto muito ativo, tem um grupo de trabalho muito consistente e de atividades constantes. Pode passar. Que está associado, né, aos grandes eventos que nós já fizemos com grandes pessoas, pesquisadores internacionais, que são também parceiros e colegas em projetos, Hartmut Wessler, o próprio Wilson. Nessa época, né, tivemos o James Boma, Mauro Porto, João Carlos Correia, aqui na foto está a Terezinha também, pode passar. Aqui os trabalhos no Instituto Lodge, pós-congresso, onde tem Jamil, Ana Carolina Vermelheiro, Diógenes, Rafael Sampaio, Simvaldo, Hartmut Wessler, pode passar. Mauro Porto, Edna Miola, Hartmut Wessler. Essa é uma questão assim, que eu me orgulho de conexão entre pesquisadores e de diferentes gerações, de diferentes instituições e diferentes países, algumas vezes, nesse mundo da vida, né, no dia a dia lá do congraçamento. Pode passar. Aqui ainda, né, o Instituto Lodge, com João Carlos Correia, o James Boma. Pode passar. Aqui a conferência sobre reconhecimento, com Jean-Philippe Derranty, e as diferentes gerações de estudantes, Gabriela Halber. Pode passar. Aqui também as mulheres maravilhosas, né, as meninas poderosas, Danila, Regiane, Vanessa, a Stromer Gale, a Patrícia Rossini. Pode passar. O nosso colóquio sobre deliberação, também com convidados, né, importantes na área de deliberação, Parkinson, John Parkinson, Wilbur Steiner, novamente o Hartmut Wessler, Peter Dahlgren. Aqui as atividades do GT, no Instituto Rua Lodge, ali temos a Kelly, Fabrinho, os convidados, que foram os falantes das mesas. Pode passar. Novamente, né, as pesquisadoras aí das meninas poderosas, que agora estão à frente de programas, são professoras, têm os próprios grupos de trabalho. Regiane, Danila, a Janine. Pode passar. Aqui, nossos compartilhamentos em congressos, pode passar. Mais recentemente, né, nas mesas, isso foi o nosso último Compolítica presencial. Pode passar. E aqui, a nova geração e as pesquisas mais atuais,
onde também congregam vários pesquisadores, né, a Érica Anitta, a Fernanda Sanglar, diversos estudantes, que é uma tentativa de aplicar e ensinar a deliberação em escolas. É um projeto grande, envolve também, né, a colega e parceira Danila Coll com seus estudantes. Aqui também é, né, o Instituto Lodge e assim, um encontro que nós fizemos. Tem ali o Pedro Camelo, que também está ajudando com política dessa edição, a Bruna Silveira, pode passar. Aqui também a sala do grupo, né, Thaís Chuquer, Bruna Silveira, o Leandro Santa Inês, que é estudante de doutorado, a Maiara, que também está ajudando no congresso, né, que eu fiquei muito orgulhosa de ver ela apresentando as aberturas. Pode passar. Aqui, né, as mulheres, eu acho que são em maioria, né, e todos, de uma certa forma, têm a relação aí com política. Pode passar. Aqui eu resolvi, assim, por só a Danila, por ser a parceira desse projeto atual, mas eu acho que é uma síntese do esforço de fazer bons trabalhos. Ela ali, ainda no mestrado, né, parecia uma garotinha, e depois uma pesquisadora liderando grupos, pesquisas, também já participou, né, de várias diretorias. Pode passar. Esse é o projeto, né, novamente a Fernanda e a Érica, a turma do meu grupo com os estudantes de Danila. Pode passar. E, por fim, como eu disse, as vidas se imbricam, né, nesse esforço de construir uma área de conhecimento. Ele é necessariamente fruto de um esforço coletivo, do trabalho árduo de mestrado, doutorado, dos papers, né, desse esforço de criar essas iniciativas. E eu acho que essa enciclopédia que eu participei, eu acho que ela é muito significante, porque procurou marcar a área de comunicação política, congregando pesquisadores que trabalham nessa área. Então, tem aí também meu colega e parceiro de pesquisa, o Hartmut Wessler, os outros editores, né, o editor-chefe foi o Gianpietro Massolini, e o Ikeda, que era um colega da Universidade do Japão. Aqui foi o lançamento da enciclopédia. Tem, né, pesquisadores aí procurando marcar o terreno da comunicação e política, onde alguns brasileiros participam, colegas de outras regiões do mundo. Esse foi um esforço de fazer né, um registro, né, acadêmico da interface da comunicação e política. Era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que eu devo ter estourado o tempo. Então, pessoal, assim, eu acho que o meu propósito foi esse, de mostrar o lado pessoal de tantas mulheres e de tantas pessoas, não é, que não há como sintetizar minimamente né, como se constituem as instituições e como se constituem as comunidades acadêmicas, a construção de áreas, né, através das pessoas. Tem mais um slidezinho, Pedro, é o seguinte. É só mais um que eu gostaria de passar. Pedro? O slide seguinte, por favor. Isso. E aí eu acho que essa é a minha mensagem também, né? Que as gerações passam, novas surgem, assumem, né, a carreira, as diferentes posições, e deixam aí novos membros e participantes para manter as instituições ativas
significativas e relevantes. Então, esses são filhos que, né, representam aí aqueles que virão. Então é isso, pessoal. Eu agradeço e obrigada. Obrigada, Rosley. As reações aqui no chat super emocionadas, e eu me somo a elas de uma forma muito pessoal, né? Rosley foi orientadora do Ricardo, que foi meu orientador, também foi da diretoria da Compolítica, então ver essas gerações, fui aluna de graduação da Danila, então me tocou pessoalmente recontar essa história aqui e ver, né, de fato, como é que essas gerações têm feito a Compolítica crescer e sempre, né, reverenciando e dando todo o lastro histórico que essa associação tem. Então, acho que Rosley sempre nos lembra, né, que a memória pessoal e institucional, elas estão juntas, que as instituições são encarnadas, que elas são feitas de pessoas. Então, eu queria muito agradecer a Rosley por esse resgate. E agora eu vou passar imediatamente a professora Vera Chaia, da PUC São Paulo. Obrigada, Vera. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é com muita satisfação que eu me encontro aqui com as minhas colegas e amigas, a Rosilê, a Milena, a Alessandra e a Raíza, né? Bom, primeiro, a importância do Congresso não precisa nem dizer, né? 15 anos de uma associação como a Compolítica é realmente algo muito importante, deve ser registrado mesmo, deve ser trabalhado, né, e festejado. Eu vou relembrar quando que essa área surge na ANPOX, Associação Nacional dos Programas de Ciências Sociais, em Caxambu, quando nós tivemos um encontro, né, eu fazia parte de um grupo, o Fernando Azevedo também, o Marcos Figueiredo também, o Mauro Porto também, a gente fazia parte de um grupo, nem parte, a gente apresentava os trabalhos num grupo ligado aos partidos políticos. Quem coordenava esse grupo era o Marcelo Baqueiro. Então, foi muito interessante, porque eu apresentei o meu trabalho, né, em 1996, que foi uma retomada da minha tese de doutorado sobre Jânio Quadros, e eu trabalhei como um mago do marketing político. Então, eu fiz uma análise de todas as campanhas eleitorais de Jânio Quadros e tentei mostrar que ele detinha grande poder sobre a sua vida política, administrativa e principalmente no período eleitoral. Estava presente o Fernando, o Marcos e o Mauro, e aí o Mauro, na hora do intervalo, andando lá pela piscina do Caxambu, do Hotel Caxambu, não é Hotel Caxambu, é hotel... bom, enfim, ele me falou, Vera, você está fazendo trabalho na área de comunicação política. Falei, como? Né? Minha área é ciência política. E aí a gente começou a conversar e realmente eu percebi que eu tinha encontrado minha turma, ou seja, eu fazia exatamente essa interlocução e esse relacionamento entre comunicação política e ciência política, né? E a partir daí, esse grupo, né? E aí eu cito novamente o Marcos, o Fernando, o Mauro e o Vinícius, em determinado momento, a gente resolveu propor um GT, né? Um GT na ANPOX, que naquele momento era bem menor do que é agora, e sobre mídia e política. E esse GT foi aceito, e a partir daí, esse GT foi passando de geração a geração. Eu acho que a Rosilei falou bem, né? No sentido de mostrar o crescimento dessa área, incorporando as novas gerações. Eu estava falando, antes de começar a mesa, que eu me lembro muito bem da Luciana Veiga e da Alessandra, né, Alder, participando desse grupo, e as duas muito jovens, alunas ainda, sendo orientadas pelo Marcos Figueiredo, lá no IUPERJ, e aí foi muito interessante, porque eu vi o crescimento desse pessoal.
os temas que foram sendo desenvolvidos, né? E, no nosso caso, lá na PUC, depois de tomar conhecimento que havia essa área específica, que não era só a ciência política hard, mas era realmente uma relação muito importante entre mídia e política, eu tive contato e convidei para participarem de uma semana da Faculdade de Ciências Sociais, lá na PUC, o Wilson, o Albino e o Mauro Porto, né? E a partir daí é que isso foi em 97, e a partir daí é que nós resolvemos criar um grupo, um núcleo de estudos, né? Eu e o professor Miguel, a gente criou um núcleo de estudos em arte, mídia e política, lá na PUC, e esse núcleo atualmente tem em torno de 30 pesquisadores, e que foram crescendo junto com a área da comunicação política. É muito interessante, porque você vê como que a área ganhou força e ganhou importância a partir de toda uma rediscussão e da criação do núcleo também, né? Alunos nossos de pós-graduação, alunos da graduação, bolsa de iniciação, ou seja, foi muito importante, e a presença dessa discussão ganhou muita força, né, nesses nossos pesquisadores. Bom, logo depois da Ampox, a gente também estava atuando na ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política. E para criar uma nova área na associação era muito difícil, né? Por quê? Porque naquele momento a área a ciência política era muito fechada. Então, eram 6 grupos de trabalho e não tinha uma diversidade, você tinha que se encaixar num grupo determinado. E eu me lembro que a dificuldade que a Raquel Meneghello teve, e o Moisés, o Zé Álvaro Moisés tiveram, pegando assinaturas, inclusive estava o Marcos Figueiredo também, né, pegando assinatura para a criação de um grupo de trabalho sobre cultura política, né? E depois de um tempo a gente falou, não, nós temos que apresentar também na ciência política, na BCP. Por quê? Porque os trabalhos estão crescendo, não dá mais para você limitar a apresentação dos trabalhos, seja pela Compós, que a gente não tinha acesso, que era também fechado, seja pela Ampox. Então, foi a partir daí que criamos também um grupo de trabalho na área de mídia política, comunicação política, tá? E ampliando o espaço para que os pesquisadores pudessem ter, na verdade, novos locais, né, para fazer apresentar a sua pesquisa e para discussão desse tema, que é muito importante, né? No ano 2000, e aí eu cito isso pelo seguinte, que nós resolvemos, um grupo determinado, né, e aí cito vários estados que se uniram para fazer uma pesquisa comparada sobre mídia e eleições num determinado período eleitoral. E aí, em São Paulo, nós elaboramos um projeto temático em 2002, que foi financiado pela FAPESP, com a Raquel Meneghello, da Unicamp, e o Fernando Azevedo, de São Carlos, né? E aí a gente incorporou vários pesquisadores do nosso núcleo de pesquisa. Aí eu cito a Rosemary Segurado, o Cláudio Penteado, né, a Tatiana que também trabalhou muito nesse período, mas que foram pessoas que foram entrando nessa área, apresentando as pesquisas, né? E eu acho que a nossa marca no NEAMP é a elaboração de pesquisas coletivas, né? E essa pesquisa, além nós podermos trabalhar e desenvolver uma metodologia, um trabalho, né, foi fundamental para sedimentar e para fortalecer a área da comunicação política. E eu vou contar um aspecto pitoresco não, complicado, que surgiu na nossa pesquisa.
Nós estamos fazendo a pesquisa, os relatórios, né? E nós sabemos que para você conseguir os resultados, né, da pesquisa, você tem que desenvolver, pesquisar, tem que, enfim, elaborar uma série de questões, né? E o projeto temático da FAPESP é um projeto que envolve 3 pareceristas para que seja aprovado, né? E depois o projeto fica com uma pessoa só, um parecerista só, e no primeiro ano de entrega do relatório do projeto, né, o parecerista falou, mas qual é o resultado que vocês estão chegando? Por que estudar mídia e política? O que interessa, né, essa área para a ciência política? Então, depois disso, a gente tentou explicar, fizemos uma justificativa enorme, né, mostrando que não é no primeiro relatório que você tem o resultado de pesquisa. Naquele momento, o projeto tinha 4 anos, né, e aí fomos desenvolvendo, eu acho que a área assimilou, né, mais essa discussão entre ciência política e comunicação política. E em 2006, eu acho que a Rosilei falou, e no momento da abertura do Congresso também a gente teve a informação de que a Compolítica foi criada em 2006, né, na UFBA, na Federal da Bahia, e que foi fundamental para sedimentar e para fortalecer essa área, porque foi uma área, e ainda é uma área em constante crescimento, né? E você tem que dar espaços, na minha avaliação, para que novos pesquisadores entrem e apresentem seus trabalhos. Então, eu acho que a ideia da geração, que a Rosilei falou, é muito válido, né? Nós temos várias pessoas, né, ou vários pesquisadores que começaram a entrar na área e apresentar seus trabalhos a partir da própria Compolítica, que eu acho que é muito importante. Em 2007, nós fizemos o congresso na PUC. E foi muito difícil, não pelo tema em si, que a gente teve, nós tivemos dinheiro, nós trouxemos 2 pesquisadores da Espanha, né, José Luiz Dadero, e outros pesquisadores, mas porque nós não tínhamos o registro da Compolítica enquanto CNPJ. Então, para a liberação do dinheiro, foi enfim, dificultoso, né? Mas conseguimos fazer o Congresso, apesar de todas as dificuldades, porque, não sei se vocês se lembram, mas 2007 foi um ano de uma pandemia, não foi bem isso, né? E que as universidades foram obrigadas a fechar as portas, né? Era a gripe suína. Enfim, conseguimos fazer o congresso, e eu acho que a nossa área foi crescendo muito mais, né? A gente também apresentou, eu e o Fernando coordenamos um GT na LACIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política, tá? E a partir daí nós fizemos um outro projeto com a Espanha para estudar o uso das novas tecnologias nas eleições, e também trabalho coletivo, e foi muito importante, porque além da troca com os nossos colegas espanhóis, né, nós tivemos a oportunidade de fazer pós-doutorado na Espanha, colegas da Espanha que vieram para o Brasil, deram workshop, colegas pesquisadores que fizeram bolsa sanduíche lá. Então, foi fantástico, e foi um momento realmente de criação de metodologias para análise do Facebook, principalmente, né? Naquela época nós tínhamos o Orkut, né? A Alessandra deve lembrar que a gente trabalhou um pouco com a participação do Orkut, né? Nas eleições, e foi
um trabalho fantástico, uma pesquisa fantástica, como eu falei, que gerou muitas defesas e como eu falei, reforçando a pesquisa coletiva, né? E em 1913, nós fizemos outra pesquisa coletiva, também financiada pela FAPESP, sobre as lideranças políticas no Brasil, características e questões institucionais. O projeto foi de 2013 a 2019, nós vamos lançar um banco de dados, acho que até junho, o livro até meados do semestre que vem, e os vídeos com as lideranças políticas que a gente entrevistou. Eu acho que a grande vantagem, né, nessa área, e no meu entender, é a possibilidade de você fazer uma pesquisa coletiva, né? Quebrando a cabeça. Quando a gente fez aquele projeto com a Raquel e com o Fernando, nós inventamos de analisar os telejornais e o radiojornalismo, como que eles cobriam as eleições. Enfim, com metodologias do Mauro, do professor Dadera, a gente foi incrementando e criando, incorporando uma metodologia também própria, né? Então, foi fantástico. Acho que a gente está em pleno crescimento, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não esqueci nada. Em pleno crescimento e... a Roseli falou das pessoas que estão ocupando cargos, nós temos agora uma nova diretoria, a Rosemary está na diretoria, temos a Tatiana Ciccarini, que está também vai coordenar um grupo, né, com o Felipe Borba, e eu acho que esse é um ganho nosso, né, nós temos, além da ANPOX, além da BCP, nós temos espaço na Compolítica, e isso é muito importante. E a revista, acho que, sem dúvida, foi um espaço criado para a divulgação das pesquisas e que favoreceu o crescimento maior dessa área, na área de comunicação política. Eu acho que e é engraçado, porque agora você vê cientistas políticos que antes tinham uma postura muito hard, né, de só estudar legislativo, partidos políticos, não. Para você entender o legislativo, você precisa entender primeiro como que esse legislativo é coberto pela imprensa. Quais são as características desse legislativo, né? Quais são as lideranças políticas que estão presentes lá. Então, nada como cruzar as áreas, né, e trabalhar muito para dar um fortalecimento maior na área. Eu acho que a geração que está subindo aí, que está trabalhando e que vai ocupar esses cargos, eles têm todas as condições para, enfim, incentivar mais pesquisadores, e a Roseli falou das mulheres, né? Acho que não é produto só da comunicação política, mas o ano passado surgiu um livro chamado Mulheres, Poder e Ciência Política, ou seja, eu também estou nesse grupo, certo? Ou seja, as mulheres na ciência política, mulheres na comunicação política, eu acho que nós nos fortalecemos, tá? E é importante, claro, deixar fortalecida essa presença, né? Mas principalmente, na minha avaliação, abrir grandes espaços para o trabalho coletivo. Na ANPOX, a gente fez esse esforço, acho que deu muito certo, saiu uma publicação, na ocasião, pela PUC do Rio Grande do Sul, né? E o resumo dessas pesquisas, e várias apresentações foram feitas. Então, acho que é a partir daí que a gente tem que valorizar e incentivar mais os nossos pesquisadores. Tá? Obrigada. Dentro da ciência política, a professora Vera Chaya tem uma importância imensurável para a solidificação do campo da comunicação política, ela traz isso no resgate que ela apresenta para a gente, e isso é muito importante, porque como a professora Vera Chaya falou, né, durante muito tempo a ciência política quase que ignorou a comunicação, e agora a gente não pode mais falar assim, né, então, obrigada, Vera, por esse resgate, por toda essa trajetória.
Eu passo a palavra, então, para a professora Maria Helena Weber, a nossa querida Milena, da URGS. Obrigada, Milena. Obrigada, bom dia a todos. Estamos aqui no início de um temporal em Porto Alegre, então espero que eu não caia dessa transmissão. Quero começar a dizer que estou muito honrada pelo convite da Compolítica e por estar nessa mesa tão especial de amigas, colegas, companheiras de uma trajetória longa, a Rosilei, a Vera, a Alessandra e a mediação da nova geração, a Raiz. E agradeço também aos Pedros que estão nos conduzindo, né? Acho que essa mesa de gênero e linda, portanto, né, permite uma nostalgia, permite um exercício de memória interessante. É muito bom estar aqui. Então, eu queria homenagear também outras duas meninas que estavam presentes na fundação da Compolítica e que são poderosas, são importantes, né? Que é a Flávia Biroli e Heloísa Matos. Eu entendo a homenagem de gênero, mas também sinto falta dos meninos que começaram conosco a Compolítica, né? Me pergunto por que nós tínhamos que ter outra mesa com eles. Mas, enfim, eles sempre dominaram tudo, então a gente tem que ocupar esses espaços. Mas eu quero citar e homenagear principalmente esses guris, né? O Wilson Gomes, sempre um líder ousado, precoce, o Otton Jambeiro, o Fernando Azevedo, o Fernando Veltman-Latman, ou Latman-Veltman, o Adolfo Queiroz, o Jorge Almeida, o Afonso Albuquerque, o Luiz Felipe Miguel, e que lá estavam na criação da Compolítica, né? E alguns permanecem, outros se afastaram, e também homenagear aqueles professores, pesquisadores indispensáveis agora, e que na época, digamos, obedeciam ao processo de formação em doutorado, mestrado, e que agora são professores indispensáveis, como a Ângela Marques, o Sivaldo Silva, o Jamil Marques, o Rafael Sampaio, o Camilo Ágio, o Ricardo Fabrino Mendonça, a Regiane, a Graça Rosseto, a Edna Miola, e são muitos, né? Vários que a Rosalie já citou também. Então, eu acho que nós estamos ingressando agora na terceira geração da Compolítica, com a nova diretoria, e assim eu cumprimento a Isabelle, a Michele e o Diógenes, que vão continuar o trabalho dos jovens, então, da segunda geração, que era o Rafael, a Raíza e o Vitor Chaga, ou todos da terceira geração, não importa muito. E a Rosilei nos traz a subjetividade e a emoção, digamos, que vão sempre desequilibrar, ainda bem, a racionalidade, digamos, da produção científica. E não acho que seja possível fazer diferente. Não combinamos, mas quando eu organizava esse texto, eu decidi falar sob essa perspectiva também. E peço licença para falar um pouco da minha história, que está profundamente misturada ao campo da comunicação e política, do qual eu jamais consegui me afastar. Ainda no ensino médio, no curso clássico, fui punida pela ditadura e, quando aprovada no vestibular da URGS, não pude me matricular, pois o meu colégio, então, não me deu o atestado exigido da chamada idoneidade ideológica, né? Tive que implorar a 3 professores que passaram pelo crivo idôneos ideologicamente para entrar na URGS, de onde eu nunca mais saí, né? E essa década de 70, durante a qual eu cursei comunicação, quando vivíamos falando baixo, nos escondendo, como dizem as músicas, e que tínhamos aula sobre propaganda ideológica na casa de um professor, porque era uma disciplina que foi excluída como uma disciplina comunista do currículo, e vivíamos sob a constante ameaça do decreto 477, que permitia, então, aos professores denunciarem seus alunos fora da linha, com o pensamento, e na época o nosso pensamento era totalmente fora da linha, porque a nossa formação era de outra ordem, né?
E, além disso, tínhamos que conviver com os espiões devidamente matriculados em sala de aula. Então, quando eu olho os tempos de hoje, ainda vivemos bons tempos. Então, nessa relação entre essas emoções e a racionalidade, a minha dissertação de mestrado em sociologia vai estudar exatamente os processos de sedução e coerção do regime militar, essa aliança, especificamente o período Médici. E depois, na tese na UFRJ, essas relações de dominação que passam à democracia, quando eu vou estudar, então, o consumo de paixões e poderes nacionais, onde eu relaciono tanto a implantação do real no Brasil e a morte do Senna como espetáculos político-midiáticos, né? Então, a história da compolítica, ela também é uma história eivada, digamos, de decisões emocionais, decisões políticas, decisões de ordem administrativas, né? E foi criada lá sob o sol etílico da Bahia por esse grupo denominado, desde a Compós, injustamente, de pavões ruidosos, né? Aqui nessa mesa temos pavonas, como nos chamávamos, e esse título nós ganhamos de uma professora que, diante de uma análise crítica ao seu trabalho, se recusava a participar do GT e nos mandava uma carta bastante ofensiva, né? Bom, esse grupo ali reunido pela Compolítica, mas ele vai construir, eu acho que uma etapa significativa da institucionalização do campo comunicação política, né? Que eu tentei analisar recentemente num artigo Balizas do Campo Comunicação Política, publicado pela Tríade. E eu tentei ali ratificar a indispensabilidade da pesquisa entre os estudiosos da comunicação e aqueles da política, né? Então, eu queria demarcar historicamente esse processo de constituição da comunicação e política que tem uma dimensão mais antiga, e ela vai começar por um grupo, né? Muitas pessoas ainda estão aqui, no primeiro simpósio nacional da pesquisa em comunicação, lá na ECA USP, em 90, e promovido pelo CEBELA, que foi um dos importantes centros coordenados pela Maria Nazaré Ferreira, em algum momento, e depois e também pelo Roberto Amaral, que era um lugar que abrigava os estudos latino-americanos. E nós, que ainda estamos aqui, fomos aos poucos ingressando nesse processo, né? E esse CEBELA, nesse momento, com a nossa democracia recém-inaugurada, com a eleição do Collor, logo cassado, permitiu a edição de um debate inaugural no campo da comunicação e política, na histórica revista Comunicação e Política, a edição número 11 de 90. Primeiro, acho que foi uma das únicas revistas no Brasil que teve 2 edições, porque era a única revista que trabalhava com esse campo e logo esgotou, né? E ela chamava Comunicação e Poder, Televisão e Eleições Presidencial. É um marco para esses estudos, né? E a consolidação, então, desse grupo vai ocorrer na Compós, que é criada em Belo Horizonte por grupos de programas de graduação, que cria também uma narrativa política do que seria o grupo, como se fosse um grupo contrário do Assoli e da Intercom, já que muitas dessas pessoas tinham origem na antiga ABPEC, que foi uma associação brasileira de pesquisa em comunicação de resistência durante o período militar, de onde podemos falar do José Luiz Braga, Antônio Fausto Neto, Vinícius Lima e outros, que fizeram parte dessa resistência intelectual, né? Que ia sendo realizada sob o medo do aparato repressivo, assim como os primeiros congressos da Intercom, né? Então, na reunião que criou o primeiro congresso da Compós, né, da Associação Nacional da Pós-Graduação em Comunicação, lá na ECO, em 1991, já começava, tive uma briga linda com o Mauro Porto nessa época, que eu era professora, eu não entendi a cobrança, né, as críticas daquele menino que ainda estava em formação. Coisas lindas para lembrar. Meu grande amigo hoje. Então,
em 92, vai ser criado dentro da Compos o GT Comunicação e Política, que é o único GT que se mantém sem mudanças até agora, 2021, apesar de reclivagens bienais, né? Então, são 30 anos desse GT que abriga essas pessoas que começaram lá no CEBELA, que estão na Ampox também, e que foram criar, digamos, a Compolítica, né? 30 anos. E a Intercom também persiste com 2 grupos de trabalho, um desse campo, né? Um é Política e Estratégias de Comunicação e outro Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, né? Bom, este grupo se espalhou, passou a integrar outros debates, outras áreas, né, da comunicação e também da Ampox. E na própria Ampox, hoje, nós temos grupos de trabalho comunicação e política, comportamento político, opinião pública, cultura política, internet, política e cultura e mídia. Então, assim, esse pensamento desse campo comunicação e política, ele é estruturante num debate nacional no campo da produção científica, né? E a criação, então, da Compolítica, em dezembro de 2006, além de promover congressos bienais, realizar divulgação científica no seu site, da sua própria revista, ela chega a uma consolidação, eu acho, nesse ano, com a reunião de 321 resumos de trabalho, 368 inscritos em 12 grupos de trabalho, né? Parte desse grupo, terminando os aspectos históricos, vai chegar ao INCT, em 2015, projeto internacional coordenado pelo Wilson Gomes, lá na UFBA, sempre a Bahia. E agora o Wilson Gomes, então, já com alguns cabelos brancos. E vai abrigar boa parte desses pesquisadores, né? Quero dizer, então, que a história da Compolítica é a história do poder da mídia e dos movimentos de poder político, de disputas e pactos políticos governamentais, das mudanças no marketing político e eleitoral, das eleições, do autoritarismo, da democracia, dos debates sobre a esfera pública, a questão de gênero, da comunicação governamental, as mídias digitais. São temas de caráter internacional, nacional, de perspectiva histórica e que pode-se dizer que há uma coerência na estrutura, digamos, de todos esses trabalhos, né? Um dia fica a sugestão de uma pesquisa sobre os temas, não só desses grupos, sobre a identidade, digamos, da própria Compolítica, né? Sobre a relação entre acontecimentos e a produção em comunicação e política. Estou coordenando atualmente uma tese da Laura Guerra sobre isso. E ontem nós assistimos à apresentação da pesquisa da Ana Javes, da Fiorenza Carnielli, no GT Comunicação Pública e Institucional, onde elas fizeram um trabalho sobre identidade, perfis e temas ali debatidos, né? Fica aqui a sugestão para que a Compolítica faça isso, né? Então, tenho algum tempo, entro na fase final, que é entender a nossa relação, né? A quantidade de temas políticos que vão funcionando como cenário e que a maioria nós não conseguimos pegar, né? Então, nós temos, assim, se falarmos na governança nacional, nós temos a questão do governo Lula nesse cenário, do governo Dilma, reeleições, o impeachment, a Lava Jato, a prisão de Lula e as prisões políticas, a delação, digamos, que envolve as grandes empresas do mundo da construção civil, como Odebrecht, por exemplo, e as delações, as prisões de grandes executivos legislativos, como Renan Calheiros, Eduardo Cunha, que viram réus. Temos a discussão sobre as grandes questões que envolvem a privacidade,
com as conversas telefônicas entre Dilma e Lula divulgadas, os grampos telefônicos da Lava Jato, né? Vamos ter a libertação da prisão de Lula e a nova discussão sobre eleições, a eleição do Bolsonaro, a aprovação da reforma trabalhista, a demissão de Sérgio Moro e, nesse momento, a CPI, digamos, da Covid, né? A governança internacional vai nos mostrar a eleição dos socialistas nesse período que eu estou falando, né, a partir da inauguração da Compolítica, a passagem, digamos, de comando de Cuba para o Fidel Castro ao irmão Raul, as reeleições de Hugo Chávez e a morte, a volta do François Hollande para a presidência da França, a esquerda depois de 17 anos. Vamos ver também a renúncia de Bento XVI e a entrada política do cardeal argentino, o governo do Trump, o Brexit, a vitória de Joe Biden, né? Isso tem uma relação direta com esse nosso pensamento e mostra a grandiosidade dessas realidades e a impossibilidade de estudar tudo. Acho que esse é o período também em que há uma repetição na história do Brasil, e eu começaria em 2006, por exemplo, quando 300 índios Caiamurá e Chavantes ocuparam obras de uma usina hidrelétrica em Mato Grosso, porque era uma área considerada sagrada, né? É o ano que nós tivemos o MST invadindo a Câmara dos Deputados, naquele famoso quebra-quebra. Tivemos depois jornadas de junho de 2013, que acionaram vários dos nossos pesquisadores, e é um ano de mudança da radicalização entre a comunicação e a direita aparece em toda a sua grandiosidade e retrocesso republicano, né? Alunos, tivemos também, nesses períodos, alunos do ensino médio, alunos do curso superior, se manifestando contra, digamos, decisões na questão do ensino médio, decisões, tentativas de implantar uma nova forma de funcionamento das escolas em São Paulo, a ocupação das universidades a partir da PEC 241, do debate, e durante algumas semanas, muitas semanas, as universidades pararam em torno disso, mas é uma briga que perdemos como tantas outras, né? E em 13 de maio, né, nós temos um registro interessante, que é a famosa manifestação contra a Dilma, a favor do impeachment, que calcula-se que mais de 3 milhões de brasileiros ocuparam o país, né? Então, na sequência de 2013, esse movimento é extremamente interessante para se estudar. Tivemos a famosa greve dos caminhoneiros. No mundo internacional, as manifestações em Lisboa, que depois levaram ao Tratado de Lisboa e geraram a geringonça, as grandes convulsões, a Primavera Árabe, a chamada Primavera Feminista, né? Em 2015 foi um ano que as mulheres se mostraram, lutaram, não se calaram, a discussão contra o assédio, enfim. As grandes tragédias internacionais, como os casos de ebola na África, eu quis trazer isso, né, diante do nosso convite, os grandes acidentes aéreos, naufrágios, os atentados terroristas, e aqui cabe trazer a da famosa revista do Charlie Hebdo, o aumento da discussão sobre as questões climáticas, né? A ausência, digamos, de atitudes mais radicais sobre isso, os incêndios da floresta amazônica, né? E a grande tragédia internacional que vai acontecer ao final de 2019 com o anúncio, digamos, da Covid, né? E o Brasil vai viver muitas e muitas tragédias nacionais, tanto aérea como também a questão dos fogos, a questão das devastações ambientais, né?
Duas nos chamam especial atenção, que é a tragédia, as tragédias empresariais, né? Que é como se chama a tragédia de Mariana e Brumadinho, né? Onde uma empresa pode jogar, pode matar, pode destruir a natureza, né? E temos o incêndio no alojamento do Flamengo, o massacre de Suzano, incêndios no Pantanal, desculpe, apagão no Amapá, enfim, a morte de Marielle e o assassinato de João Alberto no Carrefour. Então, são elementos que também mostram a defesa da sociedade, né? As cotas na educação superior, a ficha limpa, o Congresso, digamos, que amplia os direitos do emprego doméstico em 2014, que, para mim, é quando a elite brasileira diz, bom, agora chega, né? Agora vamos tomar o poder de outro jeito. E as guerras no mundo, a sempre ofensiva de Israel na faixa de Gaza, né? A questão da Palestina, os atentados terroristas, o mundo digital que se solidifica definitivamente, né? E uma coisa interessante, né? Talvez tenha sido a descoberta, digamos, da partícula de Deus em 2014, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, descobriu uma nova partícula elementar funcional. Enfim, essa mistura toda é para mostrar como os fatos se repetem, como há temas a serem estudados, como nenhum desses fatos pode dispensar a perspectiva política, a perspectiva da comunicação, né? Então, os fatos se repetem, a nossa contribuição ela está exatamente na compreensão e na visibilidade que podemos dar sobre a intimidade entre os dispositivos de comunicação e o poder da política, né, que se mantém. Então, mais do que, estou terminando, mais do que o fascínio metodológico de capturar, classificar, interpretar informações, discursos e imagens das mídias e redes digital, precisamos fortalecer ou voltar mais às teorias para refazê-las, usar novas abordagens teórico-metodológicas e produzir um conhecimento necessário à interpretação da vida e dessa realidade eivada de contradições comunicacionais, políticas, midiáticas, sobre o poder da tecnologia e o poder da política, entendendo também o poder da sociedade, né? Acho que vivemos uma anomia e precisamos recuperar rapidamente um pouco da utopia humanista para pensar e viver um pouco mais dignamente, né? E lembro que nós, que sabemos ler, escrever, pensar, debater, precisamos escrever e expor nosso pensamento em todas as mídias que pudermos, ocupar espaço e assim contribuir para que muitos possam entender a realidade política, que possam ter algum argumento para recusar a dor que vem sendo causada pela falta de civilidade governamental e recusar a morte da liberdade do pensamento tão duramente conquistados nesse país. Porque deve haver um novo mundo e deve haver um novo Brasil possível. Muito obrigada. Deve haver, Milena, a gente acredita nisso também. A gente queria te agradecer por esses ensinamentos de todos esses anos e por esse resgate precioso nessa manhã. Os comentários aí no chat também, né, se multiplicam pela sua capacidade de memória, né, e rememorar todos esses acontecimentos políticos e institucionais da Compolítica. A gente te agradece imensamente. E eu passo agora, então, para a nossa última convidada, a professora Alessandra Aldé, da UERJ. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Raíza. Eu também queria agradecer a todos, a organização do evento, por me convidar para estar aqui com as amigas, é como eu me sinto, não só com as pessoas que estão participando da mesa, que são amigas de tantos episódios, tantos contextos, e os comentários que estão aparecendo também de pessoas conhecidas reforçam o meu sentimento
de estar em casa, né? Amigas não só dos momentos pessoais e informais de tantos congressos e encontros de trabalho, amigas também, né, na formação desse campo em que a gente viu, como tantas aí já disseram, esse crescimento e evolução do campo, né, em que a gente circulou orientandos e orientandas, né, fizeram processo de passar de uma instituição para outra, entre nós e entre os colegas, de uma forma em que me orgulha, né, eu tenho orgulho de estar aqui como uma das pessoas que contribuiu, uma das mulheres. Eu estava conversando com a minha filha mais cedo, que elogiou, falou que legal, tem tantas mulheres. Foi um acontecimento muito natural da nossa área, que sempre tenha existido uma representação feminina significativa. A gente não teve que fazer nenhum grande esforço para que essa representação estivesse também nas diretorias, na presidência. Então, como última a falar, o que eu vou fazer, eu vou tentar me inserir um pouco pessoalmente nesse relato das minhas colegas, né, e compartilhar com vocês alguma reflexão que a preparação dessa fala me trouxe. Enfim, esse grupo, né, de colegas, essa turma, ela já existia em embrião, como foi dito nos congressos, né, da Compós, depois, com mais resistência, da Ampox, nas ciências sociais, na ciência política, onde a gente foi alcançando o que hoje é um reconhecimento inevitável, né. Então, em 2006, só agregar o nome da Compolítica foi decidido em assembleia, nessa famosa, histórica reunião em Salvador, de 2006, tinha outros nomes, foi discutido, foi votado, e nessa mesma reunião de 2006 já foi definido que era importante que a associação tivesse uma revista. Então, queria só dar uma palavrinha sobre essa decisão, porque foi uma coisa muito discutida, pensada e ambiciosa, a ideia de criar uma revista que fosse temática, né, ou seja, que não buscasse concorrer com tantas outras revistas institucionais, que é o modelo predominante, né, na academia brasileira, e ao invés disso a gente propôs uma revista temática, abrangente, em fluxo contínuo, que pudesse ser interessante para qualquer estudioso de comunicação política, e eu acho que esse objetivo, graças ao esforço de tantas pessoas, eu não vou citar os nomes de todos os colegas que participaram, né, do corpo editorial da revista, para não ser injusta com ninguém, apenas talvez o nome do Vitor Chagas, um desses estudantes que a gente acompanhou, né, cuja transformação em pesquisador, doutor e professor foi um prazer acompanhar, e que sempre esteve na operação da Compolítica. Então, acho que isso é importante. E desde essa decisão em 2006, como a Roseley documentou, muita discussão passou, até que em 2011, finalmente, no congresso que organizamos na UERJ, minha instituição, conseguimos lançar o primeiro número da revista. A proposta dessa revista sempre foi uma publicação online, amplamente acessível, amplamente divulgável, né, e eu acho que né, eu entrei recentemente para me atualizar, e foi muito interessante ver até onde chegamos, né, com essa revista. Capas cada vez mais bonitas, conteúdos sempre relevantes, e eu acho que uma referência inevitável em termos da nossa área, né. Então, nessa quarta Compolítica, em 2011, tivemos o lançamento da revista, e, ao mesmo tempo, começamos a organização do diretório, que eu acho que é uma outra produto da associação que vale a pena ressaltar, porque sempre nessa intenção de consolidar uma área e de transformar o conhecimento produzido nessa área em algo relevante, acessível. Então, o diretório
também uma, né, proposta ambiciosa e que contou com um trabalho exaustivo de uma equipe sempre renovada de bolsistas de iniciação científica heróicos, né, porque o trabalho de garimpagem de todas as teses de dissertações e a possibilidade de encontrar esses textos originais na mesma plataforma, eu acredito que é uma, né, um ganho para a nossa área, para o conhecimento da nossa área. E aí vem um pouco, né, eu entrei também no diretório, queria elogiar a interface, que está super legal, super boa. E aí, né, um pouco seguindo o gancho da Milena, é impressionante a gente ver a importância e abrangência que a nossa área foi adquirindo. E, ao mesmo tempo, o nível, né, de produção científica que, hoje em dia, a gente pode apresentar, né? Não só em termos temáticos, ou seja, discussões dos níveis mais sofisticados de teorias da comunicação e das suas interseções com teorias da ciência política e outras, certo? Ou seja, a gente tem um nível de debate de nível internacional, como a Rosalie também colocou. Nós estamos, assim, no mesmo patamar dos melhores programas e estudos em comunicação política do mundo, com os quais a gente dialoga, né, historicamente e permanentemente, com grande produção de conteúdos e formação de pessoas, né? Tanto a revista quanto o diretório dão um pouco conta dessa riqueza, desse avanço, dessa pretensão. E aí, um pouco que foi a minha reflexão, né? Reconhecer tudo isso, né? O nível em que a gente está funcionando na comunicação política no país, graças também a essa, né? Eu acho que a Compolítica, a associação, ela sintetiza, né? Ela agrega e une esses esforços. E o meu sentimento em relação a isso é um sentimento ambíguo. É isso que eu queria contar para vocês. Estou compartilhando um pouco. Assim, por que ambíguo? Porque, ao mesmo tempo, é frustrante, né? Que a gente... É como se a gente tivesse mergulhado num universo paralelo, certo? É frustrante que a gente tenha todo esse capital, né, de conhecimento, de reflexão sobre a democracia, sobre a comunicação política e sobre como a comunicação é central, né, dentro dos diferentes aspectos institucionais, culturais, sociológicos, né, técnicos de mercado da política. Né? Então, é ambíguo porque, ao mesmo tempo, é um sentimento de orgulho e confiança na solidez do que foi construído, porém também de frustração de como que a gente pode agora estar discutindo, né, questões tão aquém, né, tão mais básicas, como é que agora a gente pode estar defendendo o orçamento mais básico das universidades públicas, né, como é que agora a gente pode estar discutindo garantias de liberdade de imprensa as mais banais, né? Então, esse sentimento amadureceu num sentido positivo para mim, né? Num sentido de reconhecer a centralidade da comunicação política. Eu acho que, na verdade, a conclusão pode ser que nesse momento específico da história do país e do mundo, porque, né, o momento não é exclusivo nosso, a gente esteja sendo forçado a discutir outras, né, questões mais básicas, mais substantivas da democracia. Porém, né, por outro lado, eu acho que nunca foi tão claro, tão evidente a centralidade e a importância dessa temática. Né? Não é possível pensar um futuro para a democracia sem a reflexão, a discussão, também a vocalização, a organização. A gente, né, precisa que esses temas que a gente estuda estejam em evidência, precisamos continuar apontando as nossas
né, as nossas lentes, a capacidade que a gente tem de dar visibilidade e ocupar o debate público para que esses temas, né, que a nossa reflexão faça uma diferença, né, na política do mundo real. Então, essa é a minha expectativa. Eu acho que a Compolítica, né, não é à toa que a Compolítica cresceu tanto, né, que esse tema ganha respeito e centralidade, mesmo em ambientes, né, acadêmicos e institucionais, onde antes era considerada periférica e desimportante, né? Então, é um pouco... queria compartilhar essa reflexão, que foi bastante pessoal, minha, né? Entrando em contato agora com tudo que já fizemos de lá para cá. E ainda sobre né, o diretório da Compolítica, eu acho que vale mencionar também o nome do João Guilherme Bastos dos Santos, que foi outro, né, estudante tornado doutor pesquisador, e que sem ele o diretório não estaria como está, né, além de todos os bolsistas. E da minha trajetória pessoal, fico comovida com a lembrança das colegas. Eu tenho muitas histórias pessoais e muitas memórias de todos esses encontros, né? Não queria deixar de falar do papel que teve o Doxa, né, na consolidação dessa área, especialmente na ciência política e nas ciências sociais, onde eu atuei de 96 até 2010, né, com o Marcos Figueiredo e tantos outros colegas que por ali passaram. Isso é outra coisa interessante, o diretório permitiu a gente, isso está publicado, eu não vou ficar aqui gastando esse tempo para falar, né, isso, as coisas, os produtos, todas as coisas que estão publicadas, todos os nomes de todas as pessoas, isso um pouco já foi feito, e eu acho que seria injusto, né, eu tentar fazer algum recorte nesse sentido, mas o diretório permite, quem quiser, né, visualizar um pouco isso que a gente está contando aqui, né, essa história de uma cooperação entre campos, de instituições que se tornam paulatinamente formadoras de pesquisadores, né, e que vão estabelecendo entre si pontes, contatos, parcerias, coautorias, cooperações. Isso né, riquíssimo, um indicador de uma maturidade acadêmica, científica, universidade, que nós alcançamos e da qual não voltaremos, não andaremos para trás, andaremos para frente e, inevitavelmente, esse trabalho vai contribuir para que a gente possa retomar tempos mais generosos e democráticos, né, como queremos. Então, acho que é mais ou menos por aí o meu tempo. Eu acho que falei mais rápido do que eu tinha imaginado, mas esses colegas disseram muita coisa, e eu acho que o principal que eu queria compartilhar com vocês foi o que eu disse aqui. Então, acho interessante que a gente ainda tem um pouquinho de tempo para alguma interação, algum comentário, alguma pergunta. Tá bom, colegas? Raíza, obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Se alguém tinha... Tá certinho, Alessandro. Eu perguntei no chat se alguém tinha perguntas, né, e a Kelly Prudêncio respondeu, e várias pessoas fizeram coro que não há perguntas, apenas declarações de amor por tudo que foi colocado aqui. Então, eu queria, se o Pedro conseguir colocar todas na mesma tela. Vera, Roseley e Milena, será que a gente consegue? Já todas apareceram. Ótimo.
A gente queria, então, né, enquanto congresso, agradecer a Rosaley, a Vera, a Milena e a Alessandra por essa manhã, por esse encerramento tão bonito do nosso congresso. Essa é a nossa última atividade científica. Eu acho que em todas as falas, o que ficou muito forte é a importância do trabalho coletivo para o campo e para a nossa associação. Então, a gente quer agradecer imensamente, né, por tudo isso que vocês trouxeram. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, aos estudantes que estão aqui, né, no backstage, e lembrar à tarde que a gente tem a nossa última atividade do Congresso, que é a nossa Assembleia, que é um momento muito importante, né, para a gente referendar também a eleição da nova diretoria. Então, não sei se vocês querem dar uma fala final, mas da nossa parte é agradecer imensamente por essa manhã. E lembrar à tarde que a gente tem a nossa última atividade do Congresso, que é a nossa Assembleia, que é uma importante, né, para a gente referendar a eleição da nossa diretoria. Eu acho que, então, a gente finaliza por aqui, né, agradecer a presença de todas e todos que nos acompanharam. Obrigada, pessoal. Obrigada.